Olá, queridos alunos! Estamos aqui para mais uma aula de História e o tema da nossa aula de hoje é conflitos ambientais. Eu me chamo Paulo Mário, sou professor de História, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Olha só a importância dessa nossa aula hoje. Esse tema, conflitos ambientais, ele é importante porque trata da relação que o homem tem com o meio ambiente. Além do mais, esse assunto, ele sempre cai em provas de concurso, redações, principalmente no Enem, você que está se formando, né? Você vai encarar, muito provavelmente, ao longo da sua vida estudantil, esse assunto que trata sobre o meio ambiente. É um assunto velho, né? Antigo e, ao mesmo tempo, atual. Nós estamos aqui no nosso estado, no estado do Acre, um período que a gente vive de seca muito forte, né? A fumaça, a seca dos rios, a poluição das águas. Então, é muito importante a gente ter essa noção sobre esse assunto. Vamos à aula? Quando a gente fala de conflitos ambientais, nós estamos falando da ação do homem sobre o meio ambiente. A palavra conflito resulta exatamente disso, de uma ação que não é amistosa entre o homem e o meio ambiente. Vamos ao conceito. Conflitos ambientais são disputas relacionadas à exploração do uso e gestão dos recursos naturais, envolvendo diferentes atores sociais e seus interesses. Esses conflitos podem surgir de diversas formas, como a disputa por terras, a água, minérios e outros recursos, ou da degradação ambiental causada por atividades econômicas, como, por exemplo, a mineração, o desmatamento e, principalmente, a poluição. A discussão sobre os conflitos ambientais envolve também questões de justiça social, direitos humanos e desigualdades, especialmente em relação a comunidades tradicionais e povos indígenas. Esse assunto, quando a gente trata de meio ambiente, a gente tem que levar em conta as populações tradicionais, pessoas que moram ali há anos, que vivem da caça, da pesca, da coleta de frutos, de sementes, né? A floresta em pé, ela é necessária. Por outro lado, o desenvolvimento, ele precisa acontecer. As pessoas que plantam, elas precisam escoar os seus produtos. Como fazer isso sem construir estradas, né? Então, há um conflito muito grande. O principal objetivo aqui da minha aula não é mostrar para vocês, o professor é ambientalista, ele é contra o desmatamento. Não, não é isso. Eu sou a favor. Mas de que seja feito de uma forma controlada, responsável, com planejamento. É isso que precisa no nosso país. Tá bom? Continuando a nossa aula, nós temos os principais impactos causados por conflitos ambientais. O primeiro é a exploração dos recursos naturais. Tudo que eu tiro da terra para sobreviver, tudo que eu preciso para sobreviver, sai da terra. Seja animal, mineral ou vegetal. Outra principal causa de impacto ambiental é a poluição. A poluição das águas, dos rios, dos mares, a poluição do ar, injustiça ambiental, deslocamento populacional e, principalmente, a perda de biodiversidade. Quando a gente fala de deslocamento populacional, gente, a gente busca isso lá atrás. Por exemplo, na primeira Revolução Industrial, na Inglaterra. Como que era a vida antes de surgir a indústria? Era pacata, ali no campo, todo mundo produzia de tudo para a sua sobrevivência. Com o surgimento da máquina, surgem as fábricas, a indústria, e toda aquela produção que era artesanal, de pequeno porte, ela passa a ser industrial. A máquina substitui o trabalho do homem. Isso gera um impacto ambiental muito grande. As pessoas saíram do campo porque as suas terras foram cercadas e foram para as cidades. As cidades incharam, cresceram, aumentou o número populacional. Para a gente não ficar só lá na Revolução Industrial, vou dar um exemplo aqui da história do Acre também. Quando era durante o ciclo da borracha, existia um grande número de
pessoas que moravam na zona rural, porque a borracha era o principal produto da Amazônia e dos seringais aqui no Acre. Com o surgimento da pecuária, esses seringueiros, agora ex-seringueiros, eles vieram do campo para a cidade, em busca de melhores condições de vida, de escola para os filhos. Então, esse deslocamento de pessoas do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida, isso causa impacto também ao meio ambiente. Lembrando, quando a gente fala de meio ambiente, nós falamos do campo e também da cidade, tá bom? Então, vamos aos exemplos de conflitos ambientais. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Nós temos conflitos ambientais agrários, né? O que são conflitos agrários? São disputas por terras entre agricultores, familiares e grandes proprietários de terra, né? E empresas, frequentemente envolvendo a grilagem e a violência. Então, o conflito com a terra gera um impacto ambiental também. Outro exemplo de conflito ambiental é o conflito com os povos indígenas, os povos originários, os indígenas. São conflitos relacionados à proteção de terras indígenas, exploração de recursos em seus territórios e à violação dos seus direitos. É muito comum, é frequente a gente ouvir no jornal, na internet, né, todos os dias, esse conflito e o interesse de grandes proprietários de terra invadindo terras indígenas, por exemplo. Ou os índios invadindo terras que já estão em posse de alguém porque acha que tem o direito àquele espaço. Então, o conflito de terras, ele tem a ver, né, terras indígenas, tem a ver com exemplos de conflitos ambientais. Continuando aqui, nós temos outro exemplo de conflito ambiental, é o conflito por água. A disputa por acesso e uso da água, especialmente em áreas com escassez hídrica ou atividades que a contaminam, ocorre no Brasil. É muito comum, principalmente em áreas que não chove muito. Nós temos uma área aqui no Brasil, que é o Nordeste brasileiro, que ocorreu uma obra de uma certa importância para aquelas pessoas, que foi a transposição do Rio São Francisco. Uma tentativa de levar água a quem não tem. Mas vamos refletir uma coisa aqui, por que nunca se resolveu esse problema da seca no Nordeste? Primeiro, que é uma questão geográfica, né? O Nordeste tem áreas que chove, tem áreas que não chove, e as políticas públicas que não são eficazes. Eu não quero entrar aqui no mérito da corrupção, né? O nosso foco não é esse. Mas o Rio São Francisco, ele passa por dentro de terras de pessoas que geralmente não são os mais necessitados. São os grandes fazendeiros, os poceiros de terras, os políticos, os empresários. Aquela população pobre que realmente precisa, a terra não passa dentro, a água não passa dentro da terra daquelas pessoas. Então o problema persiste. Outro exemplo de conflito ambiental são conflitos em áreas urbanas. Os conflitos em áreas urbanas estão relacionados à poluição do ar, água e solo, enchentes, descarte inadequado de resíduos e a falta de saneamento básico. É comum a gente ver nas cidades as pessoas não destinarem o lixo corretamente. Os órgãos públicos, né, não destinarem, levarem o lixo, não tratarem o lixo de forma correta. E aqui eu queria abrir um espaço para falar o seguinte: a gente cobra muito do poder público, mas essa questão ambiental, essa questão de conflito ambiental passa muito pela nossa educação também. Nós temos que fazer meia-culpa com relação a isso, né? Vamos agora conhecer as principais consequências dos conflitos ambientais. O que isso pode gerar? As consequências é o que aquele problema gera para a nossa sociedade. Os conflitos ambientais se baseiam não apenas em estatísticas e previsões futuras, mas também no uso desgovernado de recursos naturais. A poluição do ar, água e a extinção de inúmeras espécies de animais causam desequilíbrio no ecossistema e, em consequência disso, a natureza vem reagindo de forma violenta. Nos últimos anos, o número de desastres naturais tem aumentado em todas as partes do mundo. Segundo especialistas, isso prova que o desmatamento de grandes áreas, a poluição de mares e rios, entre outros, provocam erosões,
desmoronamentos, enchentes, o aumento da temperatura e, consequentemente, ocorre o desequilíbrio ambiental. Vamos fazer uma reflexão aqui, quem conhece o centro aqui em Rio Branco, né, na nossa cidade. Em volta do rio, ali aquela parte central, na região da Gameleira, o Mercado Velho, ela é completamente desmatada, de um lado e de outro do rio. Será que essa temperatura que a gente sente cada vez mais quente durante todo o ano não tem a ver com o desmate, com o desmatamento da floresta? Será que não poderia se pensar políticas públicas melhores planejadas para aquele local? Então não é só uma questão do poder público. Aonde a gente anda, a gente vê muito lixo jogado na rua, a gente vê pessoas jogando simplesmente uma casca de bombom pela janela do carro. Na nossa casa, a gente destina o lixo de forma correta? A gente faz a separação do lixo, do plástico, do metal, do vidro, do alumínio, do cobre? É muito difícil. Então essa questão é uma questão cultural e passa muito também pela educação que nós temos. E isso começa lá em casa, com o costume que a gente tem desde criança. Quando a gente está escovando os dentes, a gente deixa a água aberta da torneira. Quando está tomando banho, né, gasta a água à vontade do chuveiro. Quando a gente sai de um cômodo, liga e desliga a luz, a energia elétrica gerada por água. Então, cada vez mais, nós precisamos da participação da população quando a gente trata dessa questão de conflitos ambientais. Nós temos a nossa parcela de culpa também. E é dever nosso cobrar do poder público. Nós podemos cobrar. Quando foi a última vez que você viu o plano de governo de algum candidato referente à questão ambiental? Geralmente a gente não liga para isso. Continuando aqui, vamos falar um pouco de conflitos ambientais no Brasil. O Brasil é um dos países com maior quantidade de área verde do mundo. Porém, na década de 70, muito dessas áreas foi destruída para que o país pudesse crescer industrialmente a todo vapor. A partir da década de 70 para cá, com a industrialização, a modernização do campo, a questão ambiental, o impacto ambiental no Brasil cresceu consideravelmente. O desmatamento e a poluição das águas são consideradas as principais ameaças ao meio ambiente. Os dados fazem parte de uma pesquisa do IBOP, Inteligência, encomendada pela organização não governamental, a WWF Brasil. É uma ONG. ONG é uma organização não governamental sem fins lucrativos que cuida dessas questões ambientais. As áreas de preservação ambiental e indígena no Brasil são as grandes fontes de conflitos ambientais ou socioambientais. Um exemplo disso é a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Está aqui a fotografia que eu trouxe para mostrar para vocês. A usina de Belo Monte, ela foi construída na região do Xingu. E lá aconteceu esse conflito, que dura 20 anos. Ele é o maior projeto de programa de aceleração de crescimento do país. É o PAC, né? As obras do PAC. Então aqui nós temos um exemplo de uma construção que foi feita sem planejamento, sem questionar, sem ouvir as comunidades locais. Será que realmente eu preciso daquilo ali? Que impactos eu vou gerar para aquela população, para a fauna, para a flora, para a economia do país? No Brasil também nós temos um grande avanço, principalmente no norte do país, do Brasil, da soja, da criação de gado e do milho, né? O Brasil é um grande produtor de todos esses produtos que vocês estão vendo aqui, ó. Algodão, soja, carne de gado, milho, o café, que inclusive está em crescimento no nosso estado atualmente, o açúcar, né? A cana-de-açúcar, para a produção do açúcar. Isso aqui já é bem histórico, né? O café e o açúcar são produtos históricos, eles fazem parte da economia do Brasil desde a colonização, passando pelo Império e pela República. Então, nós precisamos de todos esses alimentos, gente. Nós precisamos plantar, produzir. O Brasil precisa ser um país que exporta muito. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos nos preocupar com essa relação com o meio ambiente, o trato com o meio ambiente. Até porque a gente precisa da terra para plantar. A gente precisa da água para irrigar. Os rios hoje, principalmente aqui na nossa região amazônica, são os únicos meios de locomoção de pessoas e mercadorias.
Para concluir a nossa aula, eu gostaria de mostrar essa imagem aqui para vocês, que ela mostra exatamente uma grande propriedade rural, né? E para plantar eu preciso desmatar uma grande área, olha o tamanho dessa área aqui, e uma propriedade rural de pequeno porte, agricultura familiar, digamos assim, né? Então, que políticas públicas eu quero para o Brasil hoje? A monocultura e o cultivo de apenas um produto? Ou eu quero uma agricultura familiar, que tem de tudo um pouco? Animais, plantas, né, hortaliças, frutas, temos açude aqui, ó, né, criação de peixes. Esse é o modelo mais adequado, né, o modelo de baixo. Mas nem sempre isso acontece. Para finalizar nossa aula, nós vamos resolver algumas atividades, 3 questões que eu trouxe aqui para vocês. E a primeira questão diz o seguinte: das opções abaixo, a que não representa o impacto ambiental é. Aqui não representa, gente. Letra A, chuva ácida. Letra B, assoreamento dos rios. C, desertificação. Letra D, poluição sonora. Ou letra E, mobilidade urbana. Quais das opções abaixo não representa o impacto ambiental? A poluição sonora não deixa de ser um impacto ambiental. A desertificação é um impacto ambiental. O assoreamento dos rios, né, que é o desmate, o desmatamento em volta dos rios, é um impacto ambiental. E a chuva ácida é uma consequência do impacto ambiental. Então, segundo nossos estudos, segundo o que nós vimos, que não está relacionado a um impacto ambiental, é a letra E, mobilidade urbana, tá? Ela está perguntando o que não representa o impacto ambiental. Então, questão número 1, gabarito, letra E. Questão número 2. As mudanças climáticas são um dos principais problemas ambientais do mundo e têm afetado grande parte da população de pessoas, de animais e de plantas. Esse problema traz diversas consequências negativas para o meio ambiente, da qual se destaca, letra A, o aumento da temperatura do globo terrestre. Letra B, diminuição dos níveis dos oceanos. Letra C, aumento da urbanização. Letra D, crescimento da industrialização. Ou letra E, diminuição dos gases do efeito estufa. Vou dar um tempinho aí para vocês observarem, né? Aqui nós estamos falando de quê? De mudanças climáticas como principal problema ambiental. Então vamos focar nessa questão climática, que vai ajudar a gente a responder. Quando nós falamos de clima, nós estamos automaticamente falando de temperatura. Estão relacionadas essas duas palavras. Então, gabarito da nossa questão é a letra A, aumento da temperatura do globo terrestre. Vamos para a questão de número 3 e última. Aqui nós temos uma palavrinha para completar. O, pontinho, pontinho, é um dos principais problemas ambientais no Brasil que acontece desde a chegada dos portugueses em 1500. E aí vem o comando da questão. Das alternativas abaixo, qual a que preenche corretamente a lacuna? Letra A, assoreamento. Letra B, efeito estufa. Letra C, desmatamento. Letra D, empobrecimento do solo. Ou letra E, uso de agrotóxicos. Todas essas alternativas, elas representam impactos ambientais. Mas o comando da minha questão é um problema ambiental que existe no Brasil desde 1500, com a chegada dos portugueses no nosso território. E o primeiro produto explorado foi o pau-brasil. O pau-brasil era explorado massivamente, porque ele tinha uma importância econômica muito grande, tanto a madeira como a sua tinta, para a fabricação, para atingir tecidos lá na Europa. Então, o gabarito da nossa questão é a letra
C, desmatamento, tá bom? É o que preenche aqui o nosso espaço, a nossa lacuna. Aqui está o nosso gabarito. Questão de número 1 é a letra E, a questão de número 2 é a letra A questão de número 3, o gabarito é a letra C. O que nós vimos nessa aula? Nós fizemos uma contextualização geral sobre o conceito, né? Nós vimos o conceito de conflito ambiental, as causas e os impactos, exemplos de conflitos ambientais gerais, né? A nível geral, mundial, e conflitos ambientais no Brasil. A nossa aula foi baseada nessas referências contidas no site Brasil Escola, toda a matéria e Greenpeace Brasil. Nós vimos na aula de hoje uma contextualização geral sobre o tema, os conceitos de conflitos ambientais, o conceito de conflito ambiental, as principais causas e os impactos, exemplos de conflitos ambientais lá fora, né, a nível mundial e aqui no Brasil também. Essa foi a aula de hoje. Esse assunto é de grande importância. Eu agradeço a atenção, a paciência de todos e até a próxima.